No mês de outubro de 2015, aconteceu mais uma edição da Hasefá Baaretz, um programa desenvolvido pela Federação Israelita do Estado de São Paulo, que tem como meta capacitar e atualizar líderes da comunidade judaica nos mais variados temas que envolvem Israel, o Oriente Médio e a diáspora. O Shalom Brasil acompanhou a delegação em uma extensa programação em Israel. Na primeira fase da viagem, os participantes passaram por Londres, onde puderam perceber como funciona e atua a comunidade local. Em Israel, apesar do clima tenso, a agenda estava repleta de assuntos atuais e desafiadores. O mundo judaico está alarmado com a escalada da campanha BDS, boicote, desinvestimento e sanções. BDS constitui uma ameaça concreta para o futuro de Israel, pois é uma operação global, bem organizada e estruturada, que tem como objetivo obrigar Israel a se retirar de territórios através de uma campanha de mentiras bem montadas de perigosa dimensão internacional. A forma como agem seus integrantes e de que forma Israel está agindo para acabar com suas ações foram os temas principais desta Hasefá. Logo no primeiro debate, tivemos a honra de ouvir duas grandes personalidades israelenses, Colette Avital, que foi a primeira mulher a se candidatar ao cargo presidencial em Israel, e Izzy Leiber, diretor do Comitê Israel Diáspora do Jerusalém Center for Public Affairs, um de esquerda e outro de direita. Ambos falaram sobre o boicote a Israel e quais devem ser os papéis de Israel e da diáspora. Com opiniões divergentes em alguns pontos e convergentes em outros, os dois mostraram seus pontos de vista sobre como devemos combater o BDS para que tenhamos paz. Ambos concordam que todos devem vir a Israel, principalmente os jovens, e ver com seus próprios olhos a situação do país para que possam transmitir a verdade. É muito importante os líderes virem aqui, ver e entender o que está acontecendo. Assim, eles podem voltar e dizer às comunidades a verdade, porque a verdade é uma grande batalha que estamos enfrentando. Se você vem aqui, vê e conta para os mais jovens, isso tornará as coisas melhores para nós. É essencial ter grupos que venham aqui por muitas razões. É importante para eles absorverem o que está acontecendo aqui. Quando as pessoas estão brigando, elas não veem como Israel é dinâmico, o que acontece de bom. Para nós, também é extremamente importante poder ter um diálogo com as comunidades judaicas do mundo, entender quais são os seus pensamentos, como eles enxergam as coisas. Somos parte da mesma família. Eu acho que hoje em dia, mais do que nunca, a verdade e a transparência é importante. O jovem não aceita simplesmente títulos, ele quer ser ativo, ele quer participar. E nós estamos num mundo muito difícil porque as pessoas querem se dividir e cada um quer ter a sua verdade e não escutar a verdade do outro, e o jovem é muito influenciado nisso. Eu acho que o que nos falta é conhecimento de causa, história, tradições, etc. Todo um conhecimento total para tomar uma posição. A nossa comunidade está muito pouco informada e eu acho que falta muito, e agora eu vou fazer uma crítica para os jovens, do interesse próprio, das suas culturas, de onde vêm os seus pais, etc., para lembrar de onde vieram e qual é esse povo e quais são as coisas necessárias para aprender, para entender o mundo de hoje. Como primeira palestra, ficaram muitas dúvidas que, com certeza, serão esclarecidas até o final da viagem. Foi bem colocada a questão do boicote ao país, aos judeus de um modo geral, não importa se em Israel ou na Galuta, mas eu achei que, infelizmente, faltaram as respostas às perguntas relativas aos problemas que nós conhecemos. Eu acho que nós carecemos de respostas ou de projetos ou de soluções consistentes para efetivamente levar adiante
um programa de combate ao boicote, que é, sem dúvida nenhuma, uma necessidade urgente, tanto em Israel, mas talvez até principalmente fora de Israel, e por essa razão toca a todos nós. Se nós não tivermos as respostas hoje, eu acho que a partir de hoje nós temos que procurar por essas respostas e nós vamos encontrá-las. Então, a primeira coisa dessa aula que a gente teve aqui foi a oportunidade de aprender pontos de vista opostos sobre uma situação tão complexa. E às vezes a gente discute isso no Brasil com uma superficialidade incrível. Então, a essência da viagem aqui a Israel é justamente entender dessas pessoas tão aprofundadas como o Easy Labor e como a Vital, que é uma pessoa recém-candidata a presidente do Estado de Israel, opiniões opostas, mas com profundidade, com sabedoria, com uma discussão menos emocional, talvez, do que a gente tenha lá no Brasil à distância, embora aqui também teve um pouco de emoção, mas que a gente entenda a complexidade, a dificuldade de chegar a soluções que às vezes a gente pensa que são muito fáceis e a gente tenta de uma maneira qualquer induzir. Então acho que aqui é o começo de um processo que mostra realmente a essência dessa viagem a Israel, que eu acho que toda liderança de comunidade judaica deveria fazer para entender com profundidade, com conteúdo, as grandes polêmicas, os grandes desafios, as grandes questões que afetam aqui a segurança de Israel e, consequentemente, a segurança dos judeus no mundo inteiro. Por mais de um século, AJC tem sido a organização líder de defesa judaica no mundo. A diretora do escritório da AJC em Jerusalém, a Vital Leibovitz, recebeu nossa comitiva e nos explicou o que é o AJC e como a entidade trabalha. Através de escritórios e parcerias com comunidades judaicas em todo o mundo, o AJC trabalha para melhorar o bem-estar do povo judeu e na promoção dos direitos humanos e valores democráticos para todos. Acredito que é muito importante que os judeus da diáspora visitem Israel regularmente, principalmente nesse momento quando o Oriente Médio está conturbado. É importante ver e entender, não apenas sentir a atmosfera nas ruas. Além disso, para os israelenses, ver este tipo de suporte físico é muito importante. Acho que o Brasil tem buscado cada vez mais estar próximo. Uma delegação grande participou neste ano do Global Forum. Eu acho que o que ela nos passa como uma mensagem importante é que os desafios são grandes na relação de Israel com as suas fronteiras, mas que a gente tem que continuar otimista, ser perseverante, que é com um bom trabalho de advocacy que a gente vai conseguir sim reverter um pouco a opinião pública, não que seja para um lado ou para o outro, mas usando os dados da verdade para cada um poder tomar uma opinião mais realista da situação. A visita à Suprema Corte de Israel e conhecer um pouco do sistema judiciário também foi importante para saber os direitos e deveres de todos os israelenses, sejam eles judeus, árabes ou palestinos, pois pelos olhos da lei, todos os que moram na terra de Israel são iguais. Com uma agenda muito apertada por conta dos conflitos, o presidente Reuven Rivlin abriu um horário para atender uma parte da delegação brasileira e falou um pouco sobre a importância do suporte que as comunidades da diáspora dão a Israel e também sobre a indicação do novo embaixador de Israel no Brasil, Dani Dayan. Olha, o presidente foi muito simpático com a comunidade, mostrou um conhecimento e um interesse pelo que acontece no Brasil, falou da situação atual em Israel, da preocupação dele para com essas manifestações dos palestinos e o mais importante, ele provavelmente visite o Brasil no ano que vem, na abertura das Olimpíadas, tem todo o interesse em estreitar relações e nós também tivemos com o Dani Dayan, o futuro embaixador, que foi muito elogiado pelo presidente e que acredita que ele vai fazer um excelente trabalho no Brasil. Olha, foi um encontro muito importante em várias dimensões. Acho que a dimensão mais importante foi o estabelecimento, né, de mais um passo na linha da contribuição, né, das comunidades judaicas, da diáspora com Israel. É muito claro, né, que o grande elemento de apoio, de suporte, está muito concentrado nas comunidades fora de Israel. Me parece que Israel, com as palavras do presidente, entende isso. É muito importante porque a comunidade brasileira, a judeia brasileira é uma das mais importantes do mundo e essa delegação que tem como missão de trazer
a importância do mensagem da comunidade judia do Brasil à autoridade israelense é muito positiva e nós, como representantes do Ministério das Relações Exteriores, achamos que tem que continuar com o diálogo e ter contato com a comunidade brasileira. Na verdade, não qualquer dia a gente se encontra com nenhum presidente, menos com o presidente de Israel. Ou seja, realmente foi um honor. Ele foi muito simpático com nós, nos recebeu muito bem e a gente se sentiu com vontade de estar na sala dele, escutando as suas opiniões. O presidente é uma pessoa muito simpática também, nos recebeu muito bem e muito animado na melhoria das relações entre o Israel e o Brasil. Comentou que, lamentavelmente, essa é uma semana difícil aqui em Israel. Vai ser mais um ponto na história complicado, até porque essas iniciativas individuais pioram a possibilidade de conversa, porque você não tem um inimigo que tem um endereço, ele citou isso várias vezes, mas sempre com uma mensagem de otimismo com relação a uma possibilidade de mais calma aqui nessa região.